pai bem presente na minha vida. Ele me ensinou muitas coisas para eu ser um ser humano funcional. Ele foi o homem que me ensinou a trocar lâmpada, trocar pneu, mexer com fiação elétrica e, principalmente, a ser um ser humano precavido. Ou paranoico, se quiserem chamar assim também. Meu pai me ensinou que quase tudo pode dar errado e que algumas manias podem ser bem difíceis de lidar. E o pior é que hoje eu percebo que herdei várias dessas coisas que só fazem sentido pra gente. Eu não tô falando que isso é uma coisa ruim, algumas até me salvaram em certo ponto. Mas também não tô dizendo que é uma coisa boa, né? E já vou deixar claro, quando eu digo paranoias, eu não tô falando da doença, tá? Eu tô falando daqueles pequenos medinhos e manias que estão no nosso dia a dia. Então não precisam levar tão a sério, ok? É só o meu pai sendo pai de menina e de Lulu. Eu vou começar apresentando o meu pai. Oi, papi! O meu pai sempre foi um homem esforçado. Ele começou a trabalhar muito cedo e sempre se preocupou muito com a família. E sempre foi o famoso, deixa que eu resolvo. Talvez por causa disso ele tenha uma certa desconfiança, até porque ele já é calejado de conhecer a malandragem que o mundo coloca no nosso caminho. E ele sempre tentou explicar isso pra gente, sem tentar introduzir a gente aquilo. Um pouco mais pra mim, já que eu passava mais tempo com ele. Mas desde que eu me conheço por gente, o meu pai é meio preocupado com segurança e imagem. Tipo, eu lembro de uma das primeiras vezes que ele e a minha mãe deixaram a minha irmã e eu sozinhas em casa. Ele fez uma listinha de coisas que eram pra gente tomar cuidado. Tipo, deixar a cachorra cuidando do quintal, não atender a porta, não mexer no fogão. E se alguém chamasse a gente, era pra gente falar que eles estavam em casa, etc. Parecia que eles estavam indo viajar por uma semana. Meus pais só foram comprar uma coisa. Eles voltaram em 2 horas. A peça que até hoje mais me faz dar risada, com certeza é o fato de que, às vezes, quando eu e a minha irmã ficamos sozinhas, a gente pede delivery, pra ter uma noite de filme, sabe? E toda vez, ele olha muito sério pra nossa cara e fala: toma cuidado, viu? Não deixa o motoboy entrar. Não é pra convidar. Mas o quê? Eu juro que toda vez que ele fala isso, eu sou obrigada a dar risada, porque eu fico pensando, eu tenho cara de que eu vou chamar o motoqueiro e falar: claro, meu senhor, entre, tem café, tem bolacha, afinal o motoboy também é filho de Deus. Mas é óbvio que isso não é tudo. Meu pai é um homem extremamente organizado e educado. Ele é o tipo de pessoa que coloca etiqueta em tudo e tem um lugar pra cada coisa. Ele gosta de tudo em seu devido lugar. Embora ele esqueça que a gente não tem bola de cristal pra saber onde ele guardou algo que ele mesmo organizou. Mas uma hora ele descobre, afinal, ele que guardou. É só ele buscar no grande acervo de memórias dele, todas organizadas por cor e ordem alfabética. E isso já me rendeu uns esculachos, porque às vezes ele vai até o meu quarto e o meu quarto até é organizado. Cada bagunça tem o seu lugar, mas por ser um homem que quase beira ao toque, ele tem dificuldade de aceitar certas coisas. Ele é o tipo de pessoa que briga comigo quando eu deixo o chinelo virado, mas não é porque ele acredita em alguma superstição, é só pelo desconforto de ver o chinelo bagunçado. Ele também é o homem que me mostrou que tem uma forma específica de comer. Primeiro a salada, depois a comida, depois a fruta. Eu sei que o correto é antes, mas ele tá pouco se lixando e eu muito menos. E o mais importante, ele sempre ensinou que eu tenho que colocar o garfo no lado esquerdo e a faca no lado direito quando se arruma a mesa. Nunca entendi por quê. A minha mãe e a minha irmã achavam meio chato, mas como eu sou canhota, eu saio ganhando. Ele também é um homem que tem problema com a comida. Não é que ele não come, até porque ele come de tudo, mas é que a comida tem que ter certos tipos de textura e sabores. Ele tem muito problema com acidez de molho, por exemplo. Ou o fato que ele tem muito desconforto com certos cheiros. E se engana se acha que só ele tem isso. Eu também tenho os meus desconfortos com texturas e sabores, e principalmente com as minhas paranoias, como por exemplo, eu não suporto o escuro ou a baixa iluminação fora do meu próprio quarto. Eu sempre fico com a sensação de que estão na maldade comigo, ou por exemplo, eu ter puxado dele o fato de que eu também demoro pra confiar nas pessoas, e que não é pra você contar pras pessoas coisas boas que vão acontecer antes delas de fato acontecerem, porque inveja e olho gordo afeta. Mas apesar de tudo, essas são coisas que também me ajudaram em certo ponto. Eu fiquei mais consciente ao meu entorno. Bem, na medida do que o meu cérebro liso entende. Eu sei identificar uma rua com altas probabilidades de dar ruim se eu entrar. Sei passar perna em golpista, aprendi certos modos que parece que não, mas ajudam muito no meio acadêmico e no mercado de trabalho. E principalmente,
eu descobri que estou sempre preparada para caso o mundo exploda. Mas como nem tudo são rosas, eu também ganhei de brinde uma paranoia e uma ansiedade social absurda. E eu não tô falando que a culpa é do meu pai, ele só tava me ensinando o que ele achava melhor pra mim. O problema é que com o passar dos anos eu tive muitos problemas com a minha autoestima e com a minha visão de mundo, o que fez eu me fechar muito e ter um leve medo de desbravar o mundo. E agora que eu tô nessa grande jornada, eu simplesmente travo às vezes. Eu fico com medo de passar por certos lugares, mesmo que seja seguro, só muito vazio. Eu me sinto desconfortável de estar em um ambiente majoritariamente masculino e de me arriscar em certas coisas. Já ouvi muitas pessoas dizerem pra mim que eu posso ter tido um pai super protetor, o famoso pais super protetores, ou criam filhos rebeldes ou filhos medrosos. E eu sei que tem muitos pais que são super protetores e até controladores, e que isso tem ficado muito mais comum recentemente. Mas isso traz sequelas de verdade pra vida de uma criança e muitas vezes vem com medo muito mais irracional do que ficar com medo de passar por uma certa rua. Mas eu não considero meu pai super protetor, porque a verdade é que eu tinha ficado assim porque eu não queria dar o primeiro passo. Na real, é que tanto o meu pai quanto a minha mãe sempre me incentivaram muito a sair de casa e desbravar a selva de pedra que é São Paulo. Mas eu só achava mais confortável ficar em casa jogando Genshin Impact e upando meu tchau. Eu não tô falando que é tudo as mil maravilhas. Claro que não, como é em qualquer família. Temos nossos defeitos e eu sei que o meu pai não é uma pessoa de fácil convívio. Mas não é certo eu querer jogar tudo em cima dele, coisas que eu já tentei fazer uma época e não foi muito legal. O meu pai teve a sua própria história e aprendeu o que pôde com ela e se esforçou muito pra me dar uma vida confortável. E eu fiz o que eu quis da minha vida com o que eu aprendi. E eu tô correndo atrás do prejuízo só agora. Eu tô saindo mais, me aventurando, descobrindo novos hobbies e novos lugares. Eu tenho uma longa jornada pra me salvar de certas paranoias. Mas apesar de tudo, eu sou grata ao meu pai por ter me ensinado o que pôde. E principalmente que apesar de ensinar que o mundo pode ser um lugar difícil, a gente não pode se fechar pra ele. Mas deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve pra ver mais conteúdos assim. E me segue nas outras redes sociais também. Já fazia um tempo que eu tava querendo fazer um vídeo só sobre o meu pai, afinal, tenho muito sobre a minha família, pouco sobre ele. Se quiser ajudar essa animadora a comprar o pão verde cada manhã, considere virar membro ou mandar um live pix com uma mensagem legalzinha. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!